Jean Silva é favorito, até bem favorito, contra o Bryce Mitchell no UFC 314, mas o John Menick não concorda com esse status. Esteja Bryce Mitchell levantando pesos com calça jeans e botas, ou nem mesmo com roupas, ele está se esforçando. Ele é um dos caras mais trabalhadores do UFC. Só acho que o comprometimento total de Bryce com as artes marciais é o que se perdeu com tudo isso. Não preciso falar sobre a sua qualidade no chão. Ele tem um excepcional jogo de finalização. É muito perigoso. Tem coração, resistência, QI de luta, durabilidade, mas as casas de apostas mostram o Jean com muito favoritismo. Acredito que é pela narrativa, pelas coisas que Bryce Mitchell falou. Estamos perdendo de vista as habilidades. Apesar do sucesso da Fighting Nerds e da qualidade de Jean, seu poder do toque da morte, você pode me colocar entre os surpresos, por ele ser tão favorito contra um cara tão experimentado e testado no UFC como Bryce Mitchell. Simplesmente não vejo assim uma posição forte de um funcionário do UFC, narrador oficial da organização. E aqui dá para se entender esse ponto. A luta Jean Silva e Bryce Mitchell, ela é mais equilibrada do que muitos estão pintando por aí. Eu sei que já é um folclore. Essa luta é vista de uma ótica engraçada, por conta da personalidade totalmente inusitada do Jean Silva e do Bryce Mitchell. Esses lutadores são meio tantã das ideias mesmo. Mas apesar disso ser um ingrediente que atrai o público, isso também está fazendo muitos fãs estarem enganados sobre esses lutadores. O que o Bryce Mitchell disse sobre Hitler ser legal, que gostaria de pescar com ele, está sim tornando o Bryce Mitchell um lutador visto pior do que ele realmente é. Ele não é tão ruim quanto as pessoas estão imaginando. E como o Jean Silva vive uma fase mágica, é muito engraçado, aquele maluco beleza, que tem um estilo empolgante, nocauteador, o pessoal acha que ele vai seguir nocauteando todo mundo. E ignora que do outro lado vai ter um louquinho, sim, mas um louquinho bom de luta. Esse Bryce Mitchell, ele é um lutador chato, tem que ser respeitado, por mais loucuras que ele pregue. Não à toa, o Bryce Mitchell é o 13º no ranking do peso pena e só tem 2 derrotas no MMA. Perdeu a invencibilidade para o Ilia Topuria e foi nocauteado, quase morto, pelo Josh Emmett. Ilia Topuria, que foi campeão, e o Josh Emmett, um top de longa data dos penas. O Bryce Mitchell, por mais que seja louco, ele venceu muito bem um lutador do nível do Edson Barbosa, do Dan Ige, que são tops também do UFC. Então, é verdade. Esse favoritismo pode ser visto com uma certa dose de exagero para o Jean Silva. Eu não estou falando aqui que o Jean Silva vai perder essa luta, tá? Não é esse o ponto. E sim que o Bryce Mitchell está sendo mal visto muito mais do que propriamente dele sendo lutador. Porque habilidade por habilidade, ele pode sim dar um choque de realidade no Jean Silva no UFC. O Jean Silva é uma sensação do UFC, sim, mas ele nunca enfrentou um lutador tão qualificado quanto o Bryce Mitchell. É a maior luta dele. Ele merece essa luta, sim. Mas o Bryce Mitchell não é um lutador flor que se cheire. Para o Jean Silva fazer o que bem entender com ele. E outra, ele não é um lutador acabado. O Bryce Mitchell é experiente no UFC, mas ainda tem 30 anos. Ele é mais uma promessa do que propriamente um lutador com idade avançada. Então é uma luta capciosa. Ela aparenta ser fácil para o Jean Silva, mas ela pode ser traiçoeira. O Jean Silva não pode cair nesse oba-oba e tratar o Bryce Mitchell como um cara qualquer. Um maluco que só fala groselha e que luta pouco. Não, não, não. Ele pode sim ser favorito, é um lutador perigoso, mas ele não é imbatível e o Bryce Mitchell pode sim surpreender, principalmente por conta desse jogo físico na base do wrestling e do grappling. Ele é um especialista em jiu-jitsu. O que vocês acharam dessa fala do John Menick sobre essa luta? Ela é mais perigosa do que aparenta? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.